todos nós decoramos uma casa, não é? Pronto, Mal ou basicamente, mal ou bem, e pronto, e mal ou bem também, pronto, é um bocadinho subjetivo porque é como a Claro, pessoa gosta, é como a pessoa se claro. sente bem. Mas a verdade é que toda a gente consegue comprar móveis e meter dentro de casa. E aqui é como é que tu justificas o valor que estás a pedir para fazer, se calhar, esse mesmo trabalho, mas, mas a pagar. Exato. E aí, às vezes, as pessoas podem não perceber os benefícios de, se calhar, ter alguém que está realmente dedicado àquele projeto e que está a pensar em várias soluções, em questões de circulação, otimização de espaço, estudo das cores, materiais. E então, às vezes, aí é, "Então, mas eu posso fazer isso e vou ter que pagar para fazer isso." Mas quando as pessoas vão ter contigo, não. Imagina, se eu contrato um. Eu nunca contratei um design de interiores, nem nada semelhante. Embora eu até possa gostar de fazer, e, na verdade a minha casa é como se tivesse explodido lá uma roupa de vários estilos e é isso. Mas eu poderia, com um bocadinho mais de cuidado, tentar fazer uma Sim. coisa, mas as pessoas quando vão ter contigo já sabem que tu vais fazer essa parte. Depois no final elas não dão valor ao tempo que não perderam com aquilo. Depende da pessoa. É assim, obviamente que quem chega depois à parte de realmente validar, por exemplo, o orçamento e levar o projeto até ao fim, também já são pessoas que à partida já valorizam um bocadinho esse trabalho, não é? Exato. As outras ficam pela parte do orçamento e às vezes as pessoas perguntam só mesmo por curiosidade porque não têm noção de quanto é que pode custar esse trabalho. Exato. Mas às vezes não é fácil passar os benefícios de, nem por exemplo, imagina, em questões ou de obras ou mesmo remodelações um bocadinho mais profundas, da importância, por exemplo, de um projeto ou de visualizar, por exemplo, o projeto em 3D. As pessoas às vezes não têm noção da quantidade de dinheiro que podem poupar. Ok, tens que pagar esta parte, é um facto, mas vai-te permitir poupar muito tempo, muito dinheiro no futuro. Porque o que é que acontece quando não tens, por exemplo, um projeto feito? Corres o risco da casa não ficar como tu idealizaste e, ok, a casa, quer dizer, é uma coisa que nós não fazemos muitas vezes, não é? E é um investimento grande, portanto, a ser feito, que seja feito logo da melhor forma possível. Podes ficar com ou um projeto que acaba por não refletir muito a pessoa que és, fica E sempre um bocadinho podem aquém. começar a ir por um caminho, as pessoas quando estão sozinhas podem começar a ir por um caminho que depois Não começar a havendo, comprar coisas, mas é depois isso. não, chegam a um sítio em que, ok, não, afinal não é isto que eu quero e acabam por se dispersar muito mais do que Não havia se um tiveres fio, um não havendo um projeto que fio conduz condutor, tudo, não é? ali uma direção para seguir, é mais complicado no final teres um projeto mais coeso e uniforme. E depois é o tempo todo que às vezes acabamos por comprar uma coisa que nem era bem aquilo que nós queríamos, porque ou já estamos fartos de estar à procura e só a contabilização desse tempo que tu perdes é tempo que tens que valorizar do trabalho da pessoa, não é? Porque Exato. para tu não perderes esse tempo, alguém tem que estar a perder. Exato. Mas muitas vezes é difícil de justificar isso, É porque na exatamente. verdade as pessoas acabam por na mesma não investir esse tempo, e como as coisas aparecem feitas, É isso, porque a casa vai ficar feita na mesma. Exato, Pronto. exato, Pode é refletir mais ou menos aquilo que tu tinhas idealizado para a casa. exato. Mas tu fazes projetos, mas também também dás consultoria, imagina, eu Sim. quero, eu quero fazer eu quero ser eu a fazer, mas preciso aqui de uma ajuda a tentar encontrar peças específicas ou um estilo específico, ou lá está, o tal fim, tenho muitas ideias, mas depois no fim não consigo juntar tudo. Tu também fazes consultoria nesse sentido? Eu trabalho de uma forma um bocadinho. Imagina, eu não tenho um proforma, eu faço isto. Por norma, porque as necessidades das pessoas são muito diferentes. E então imagina, por exemplo, tu até gostas da tua casa, por exemplo, da tua sala, mas achas que falta ali qualquer coisinha que melhorasse ali. Não sabes muito bem o que é, mas está ali qualquer coisa que não está a funcionar. Aí, por exemplo, nesses casos, se calhar não se justifica a pessoa estar a fazer um projeto inteiro.
Posso-te dar só, olha, se calhar, olha, muda o sofá de sítio, viramos a televisão para aquele lado, muda esta cor, pinta até ali acima. Às vezes são coisas pequeninas Que faz logo a que faz diferença. logo uma diferença. E aí, pronto, aí, por exemplo, faço a consultoria nesse sentido, porque o que nós temos agora é, temos muita informação disponível. E às Sim. vezes, e gostamos de muitas coisas diferentes. E então, às vezes, a dificuldade é conseguir consolidar essa informação toda e criar um projeto que seja harmonioso e coeso. Sim. A minha dificuldade é tirar da imagem do Pinterest E pôr na e, tua e casa. pôr em casa, porque aquilo lá parece muito giro, mas depois eu compro as coisas e fica E depois não horrível. resulta. Acho que é os Sim. filtros, ou não sei, não funciona. Não, mas aí imagina, por exemplo, aí o 3D, por exemplo, é extremamente importante, porque até eu que faço isso, imagina, penso numa coisa e acho que ficou lindo, na minha cabeça está a funcionar super bem. E depois começa a passar, por exemplo, para 2D. E se calhar já não resulta em termos de volumetria e assim. E depois, entretanto, passo para o 3D. E então aí é que consigo perceber se resulta melhor ou não. Portanto, eu tenho esses instrumentos para fazer esses Exato. testes. Uma pessoa que não tenha isso fica só ali pela cabeça. E há pessoas que Sim. conseguem visualizar muito bem e assim, mas às vezes é difícil transpor para aqui. E depois, claro, no Pinterest tens coisas super tratadas, é tudo Tudo feito muito para a fotografia, glamouroso, não é? sim. Claro que na nossa casa não é assim. As nossas casas temos, Unhas de gatos pelo temos chão. tudo, temos pelos, temos coisas Sim. desarrumadas. É uma Não casa a temos sério. as janelas que não têm os filtros certos. Exatamente, tipo, há ali montes de coisas que depois Sim. não funcionam. E aqui, e às vezes são coisas pequeninas que fazem realmente diferença na forma como nós nos sentimos em casa, porque aqui não há o conceito de ser bonito ou não, quer dizer, Sim, é da isso depende de pessoa. pessoa para O pessoa, objetivo é que a sim. pessoa se sinta mesmo confortável num espaço que goste. E às vezes as pessoas sinto que às vezes ainda é difícil perceberem as vantagens de teres Valorizar, alguém, sim, que fazer essa pense isso ajuda tudo por contigo. ti, sim. Principalmente se for imagina, se for um negócio, se calhar as pessoas vão ter muito, vão dar muito mais valor, não é? Mas se for uma casa pessoal, eu não conheço ninguém que tenha feito isso Sim. com uma casa pessoal. Para negócios, para Airbnbs, hotéis, isso, Coisas sim, que rentabilizem, não é? Quando tu rentabilizem. vejo Ou depois seja, tu o vais retorno. investir aqui, mas vais ter um retorno. Como tu na casa pessoal não tens esse retorno, Vais é poupando mais aí, difícil, sim, não é? sim, sim. De valorizar e perceber que se calhar. Pronto, aí o Mas isso retorno depois é o teu também. bem-estar. Exato. Mas isso depois também depende muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não ligo muito a isso, mas há pessoas que ligam muito a isso, então acho que isso a nível de casa pessoal pode ser por aí, ou então pode ser do estilo. Eu vou para uma casa e quero remodelá-la toda, é muito diferente do que eu para uma casa que já está quase pronta e eu só tenho que Mas pôr. imagina, aqui às vezes nem é uma questão só de estética, às vezes é uma questão de a casa tipo, não funcionar para a forma, para o teu estilo de vida, Ok, percebes? E às vezes aí é uma mudança mais de layout, mais estrutural do que só mudar a cor do sofá, por exemplo. exato. E aí são. E Porque isso espaços tem um pequenos é impacto. piores. Espaços pequenos, as pessoas às vezes pensam, mas é tão pequenino, tipo, não podes fazer mais barato. E não têm a noção que às vezes, quanto mais pequenino é o espaço, mais criativo e mais soluções tu tens que testar para tentar perceber como é que podes otimizar aquilo. Porque quando o Exato. espaço é grande, pronto, conseguimos dividir mais facilmente em várias áreas. Quando é pequenino, tens que ser mesmo muito mais criativa para tentar otimizar o espaço Para ao tentar máximo. encaixar tudo Exatamente. para que a pessoa precisa num espaço mais pequeno. Porque as nossas casas, pronto, têm um espaço limitado, não é? E por norma não é muito grande e nós precisamos quase que, e notou-se muito agora na pandemia e assim, que as nossas necessidades dentro de casa mudaram muito. E, por exemplo, agora o que se calhar era um quarto sei lá, só um quarto só para dormir, se calhar agora já temos que ter Um um escritório também no quarto. escritório, temos que ter essas necessidades todas e o espaço continua a ser o mesmo. Portanto, aí depois tens é que ter soluções mais criativas para testar e para conseguir otimizar. E às vezes não é o mais fácil.